Abre aspas. Não sou alegre e nem sou triste. Sou poeta. Fecha aspas. Cecília Meirelles. Abre aspas. Eu e tu perdemos tudo. Suplicávamos o infinito. Só nos deram o mundo. Fecha aspas. Cecília Meirelles. Abre aspas. Eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. Fecha aspas. Cecília Meirelles. Sejam bem-vindos ao Encontrão de Contadores de Histórias do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco da biografia de Cecília Meirelles, grande escritora brasileira, a convite de Sandra Freitas. Data de nascimento: 7 de novembro de 1901, Rio de Janeiro. Sua data de morte: 9 de novembro de 1964, aos 63 anos, no Rio de Janeiro, Guanabara. Cecília Meirelles foi uma poeta, professora, jornalista e pintora. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Cecília foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Seu nome completo é Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Cecília foi criada por sua avó materna, uma portuguesa chamada Jacinta Garcia Benevides. Perdeu o pai, poucos meses antes do seu nascimento, e a mãe, logo depois de completar 3 anos. Cecília se casou 2 vezes, a primeira vez com 20 anos, em 1921, e teve 3 filhas com o artista plástico português Fernando Correia Dias. Seu primeiro marido morreu em 1935. Em 1940, casou-se pela segunda vez com o professor engenheiro agrônomo Heitor Grilo. E em 1940, nesse mesmo ano, Cecília lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas. Proferiu conferências sobre literatura brasileira em Lisboa e Coimbra. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. Cecília estudou literatura, folclore e teoria educacional. Em 1934, a convite do governo português, Cecília viajou para Portugal, onde proferiu conferências divulgando a literatura e o folclore brasileiro. Em 1942, Cecília tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português de Literatura do Rio de Janeiro. Realizou várias viagens aos Estados Unidos, Ásia, Europa e África. Entre 1936 e 1938, Cecília lecionou literatura luso-brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, o seu livro de poemas Viagem recebeu o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras Olavo Bilac. Aos 9 anos, em 1910, após concluir o ensino fundamental na Escola Municipal Estácio de Sá, Cecília ganhou do inspetor escolar Olavo Bilac o prêmio de reconhecimento pelo seu esforço e desempenho. Curiosidades de Cecília Meirelles. É verdade que Fernando Pessoa deu um chá de cadeira em Cecília Meirelles? Sim, é verdade. Eles marcaram um encontro em um café, mas ele não foi. A deixou esperando por 2 horas. Fernando Pessoa se desculpou com Cecília, enviando um exemplar seu, mensagem, com um bilhete que dizia que seu horóscopo não permitia encontros naquele dia. E Cecília Meirelles foi a primeira pessoa a ler o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. Essa amizade, com certeza, foi muito maravilhosa. Eu fico imaginando. Em 1989, a Cecília Meirelles foi homenageada pelo Banco Central com sua foto estampada na cédula de 100 cruzados novos. A grafia original da escritora era com 2 L's. Após receber uma carta de um desconhecido que se dizia médium, ela resolveu adotar apenas um L, a pedido do médium, para tornar sua vida mais leve.
Algumas obras de Cecília Meirelles são Batuque, Samba e Macumba, 1933. O Espírito Vitorioso, 1929. Nunca Mais, 1923. Poemas dos Poemas, 1923. Criança, Meu Amor, 1923. Espectros, 1919. Cecília morreu de câncer, era poliglota, falando em 5 idiomas. Ganhou o prêmio Machado de Assis após sua morte, em 1965. Poemas de Cecília Meirelles. Lua adversa. Tenho fases, como a lua. Fases de andar escondida. Fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da minha vida. Tenho fases de ser tua. Tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melodia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém. Tenho fases, como a lua. No dia de alguém ser meu, não é o dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Escolha o seu sonho. Um trechinho. Devíamos poder preparar nossos sonhos como os artistas das suas composições e sonhar com os que amamos e conhecemos e estão perto ou longe, vivos ou mortos. Sonhar com eles no seu melhor momento. Ah, que gostaria você de sonhar esta noite. Cecília Meirelles, em minha visão, é um montanhoso alfabeto. Cecília é doce em palavras, a vejo em síntese. Gosto do seu comportamento literário, dispersando o imaginário. Cecília tem um tom melancólico, saudade, solidão, amor, um tom de fuga, religião. Maravilhosa ela é demais. As borboletas, borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, ó, que escuridão. Eu sou Camila Ribeiro, sou do Rio Grande do Norte. Foi uma honra homenagear, falar de Cecília Meirelles, nossa grande inspiração. Cecília Meirelles não é só minha paixão de anos, de tempos, mas foi paixão também de Mário Quintana, nosso grande outro autor. Termino esta homenagem com um pouco da arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas,
Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com os pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Maribondos que sempre me parecem personagens de Lope Vaga. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo seu destino. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles. Viva nossa grande escritora! Viva nossa literatura brasileira! Que todos os jovens possam conhecer a nossa divindade que se chama literatura.